Olá, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Helena e hoje a gente vai falar um pouco sobre o mapa natal e autoestima. E aí eu quero compartilhar com vocês, na verdade, uma conversa aqui, entre a gente sobre como que o mapa natal me fez pensar sobre autoestima. Por que a astrologia, então, me fez pensar sobre isso? Quando eu comecei a estudar astrologia, eu comecei como a maioria das pessoas. A gente começa na astrologia contemporânea, com astrologia moderna. A forma como a astrologia moderna traz é muito personalista, muito ligada com a psicologia, só que no sentido também muito autorreferente do eu e eu. Com o passar do tempo, eu percebi que tinha uma forma diferente de entender a astrologia, que era a astrologia tradicional. A astrologia tradicional é a astrologia mais básica, raiz. O que a astrologia tradicional difere da astrologia contemporânea? Primeiro, ela traz uma filosofia de vida, uma compreensão do mundo que me amplia a visão no sentido do destino, no sentido da sorte. O que é isso? O que é a sorte? O que é o destino? Quando a gente pensa na questão do destino, do caminho, não é fixo. Dentro do destino a gente tem algumas possibilidades, algumas opções, mas ele está ali, está dado pra gente. A gente tem uma forma de analisar isso. Diferente da astrologia contemporânea, moderna, eles pontuam bem forte que existem dignidades e debilidades dentro do mapa. Não sei se vocês já viram eu falando, outros astrólogos falando sobre um sol em queda, um sol em detrimento, uma lua exaltada, coisas que acrescentam a forma de interpretar. Na primeira vista, eu fiquei um pouco chocada quando eu descobri isso. Quando eu descobri que eu tinha muitos planetas em queda e em detrimento, eu fiquei muito chocada. E isso me deixou muito mal mesmo. Eu parei e fiquei pensando, putz, talvez eu seja uma pessoa que nunca vai dar certo na vida. Talvez isso aqui não seja pra mim. Talvez eu não saiba como me relacionar. Talvez seja por isso que todos os problemas da minha vida acontecem. Ou seja, eu tava pegando essa forma de encarar a astrologia e levando como a gente leva ainda hoje em dia, que é encarar a astrologia como determinista da minha personalidade. Quem eu sou, como eu vou falar com tal pessoa, como eu interpreto algumas coisas, como eu me comunico. E aí eu fiquei jogando a culpa pro universo. Eu jogava a culpa pro universo de que o céu tá dizendo então que eu nasci assim, então cara, que bosta, tá horrível, que mundo horrível, que relações ruins que eu tenho, eu não vou conseguir nunca ter relações de amizade boas. E aí eu parei um pouco, enquanto eu continuava estudando, pesquisando, conversando, e percebi que isso é uma forma de encarar algumas coisas, uma qualidade ou uma situação. E eu vou amarrar tudo isso e eu vou explicar um pouco por que o mapa natal, a astrologia, me fez pensar sobre autoestima, sobre olhar para si e se valorizar. Então, o que é isso? O que é essa autoestima? É uma forma de você se contentar com o seu valor, de você olhar para o seu modo de ser, seu modo de agir e reconhecer que tá tudo certo, tá tudo bem, com confiança, sem julgamento, sem alguém sem esperar a aprovação das outras pessoas, se estimar. Estima alguma coisa, tá colocando na balança, aquela ideia do que é importante, se aquilo é importante, se não é. Então, é uma valorização também, E essa valorização, ela vai estar ligada com um olhar sobre o seu próprio comportamento. Porque é auto, O auto é referente a si mesmo. Quando a gente fala sobre autoestima, você estar se referenciando, fazendo essa autorreferência sobre si mesmo, sobre qual é o seu valor, qual é a importância sua aqui na Terra, O que você veio fazer aqui na Terra e como isso é importante, ou dentro das relações, como que você entende a sua importância. Muitas vezes a gente acaba se pegando a situações e a relações que só nos deixam para baixo.
E muitas vezes a gente se coloca para baixo, porque a gente foi aprendendo que a gente talvez não era tão importante, que tal pessoa falando a gente tem que calar a nossa boca, que a gente não podia responder, a gente tem que ficar quieto. Coisas nesse sentido vão minando a forma como a gente vai se olhando. E a coisa mais interessante que eu percebi é que tem vezes que é ótimo estar em queda. É ótimo estar em exílio. A gente tem que interpretar e olhar para as coisas de uma maneira mais abrangente. O mapa natal, ele não vai falar para você como você vai agir em determinada situação. Isso é seu. Ele fala de temperamentos, fala que tem gente que, por exemplo, necessita mais de segurança material, enquanto outras pessoas são muito mais enérgicas, muito mais raivosas, tem muito mais ímpeto, tem aquelas que são mais guiadas pelo desejo, pela vontade, né? Quem tem muita água no mapa tem um pouco disso. Essa forma de olhar vai auxiliar a gente a entender como é o comportamento. Mas não significa que eu ou você não possa parar, refletir, pensar sobre o próprio comportamento e como que eu posso me manifestar na vida. Porque a astrologia, ela fala de caminho, de destino, de um lugar que você veio ocupar aqui na Terra para você crescer, para você evoluir, para você buscar o seu caminho. E muitas vezes está ligado com o Sol, que é a nossa missão. A gente não nasce o nosso Sol, tá? A gente se torna o nosso Sol. Isso se você quiser se desenvolver. Então, eu pensei muito sobre isso. Eu fiquei refletindo muito sobre a questão de detrimento, de queda, de exaltação, de exílio, pensando em que talvez eu quisesse um mapa completamente diferente do que eu vim. E eu acho que tem muita gente que fica muito chateado com o mapa que veio. Ai, eu não queria ter vindo com o Sol em Áries. Ai, eu não queria ter vindo com uma Lua em Capricórnio. Ai, eu não queria ter vindo com o Mercúrio em Sagitário. Então, são essas coisas que a gente para pensar, que a gente começa a colocar a culpa de fora e não para ver internamente o que está afetando a gente. E aí a gente começa a se encaixar em quadradinhos, em casinhas, que dizem pra gente que a gente tá certo de um jeito e a gente tá errado de outro. E isso não é verdade. E o mapa natal me fez entender que quem tem, às vezes, um planeta em queda, um planeta em detrimento, tem que dar uma rebolada, um pouco, uma reboladinha, assim, para poder conseguir resolver uma situação. Por exemplo, se você tá numa sociedade, se você tá numa família, vamos diminuir um pouco o escopo, né? Se você tá numa família em que todo mundo, eu vou inverter, se todo mundo não come carne, é vegetariano, e você decide comer carne, e aí, como é que a sua família vai reagir a isso? Como é ser diferente dentro desse ninho? Ou então, como é que você vai se expressar de uma forma completamente diferente da sua família? E aí que entra, por exemplo, a ovelha negra, né? Quem se acha ovelha negra? Comenta aqui embaixo. Quem pensa, quem realmente também não queria talvez o mapa que tem e talvez precise aprender a lidar com ele. Comenta aqui, vamos conversar, vamos trocar um pouco mais. É impressionante como a gente às vezes nega que a gente é diferente. Porque é mais difícil estar numa sociedade em que o nosso destino mostre alguma coisa que não é o comum, que não é o que a maioria das pessoas aceita. Então, quando eu comecei a estudar astrologia tradicional, primeiro eu comecei a sair desse mundo de que eu sou meu signo, porque ela é muito focada nos signos. E a gente é muito mais que isso. O mapa, na verdade, ele pode mostrar algumas questões de caráter, né? De formas como a gente se mostra para o mundo, né? Uma pequena personalidade. Mas o desenvolvimento é completamente seu. Tem gente que é completamente enérgica e vai e faz as coisas, mas ela não é agressiva. Porque talvez ela tenha sido em algum momento e ela aprendeu que dessa forma ela talvez não consiga as coisas que ela precise. Ou então uma pessoa que é movida muito pelos desejos e percebeu que toda vez que ela se move pelo desejo, aquele desejo some. Ou quando ela percebe que já não tem mais graça,
ela perde coisas, os projetos dela se esvaiam porque ela tá movida pelo desejo do momento e aí tem outro desejo e outra vontade. Então são pequenas coisas de personalidade, de formas, mas que a gente pode encarar, a gente pode respirar em cima disso e moldar-se, mudar e compreender. É uma filosofia de vida própria. Então quando eu comecei a pensar na questão do mapa e aí eu saí desse lugar de eu sou o meu signo, quando eu saí desse lugar de eu sou o meu signo, eu percebi que, primeiro, é querer se encaixar numa caixinha. E a gente é muito mais do que caixinhas. A gente tem um potencial muito maior do que a gente está querendo encarar. Então, a gente é muito mais do que isso. Muito mais do que um sol. A gente tem complexas, um emaranhado, uma rede complexa dentro do mapa que a gente pode analisar. E cada pessoa tem o seu próprio mapa. Encarar a diferença, encarar-se, olhar para o espelho e falar assim, eu sou bonita, eu sou valorosa, por mais que eu não me encaixe aqui, talvez realmente, porque que bom que eu não me encaixo. Vou dar outro exemplo. A Vênus em Escorpião, a Vênus em Áries, ela tá em exílio, ela tá em detrimento. A Vênus representa a arte. Que tipo de arte é essa que trabalha com agulhas, que trabalha com sangue, com cortes? Uma tatuagem, por exemplo. Quem não gosta hoje em dia, né? Tem muita gente que faz muita tatuagem, hoje em dia tá muito mais na moda. Antigamente era só para os exilados, para as pessoas que eram marginalizadas. Quem usava tatuagem, né? Tem umas histórias da tatuagem das pessoas lá no Japão, que é do Japão, se eu não me engano. Depois a gente confere, eu não lembro o nome agora. Quem souber, comenta aqui embaixo o nome pra ajudar a gente. Mas que assim, faziam essas tatuagens porque eles eram de um tipo de comunidade, de um clã, de uma máfia, pra se identificarem. São os excluídos, né? Aquilo ali é uma arte que é excluída. Hoje em dia, não. Hoje em dia ainda tem as suas peculiaridades, as suas dificuldades, as pessoas ainda têm um pouco de tensão, mas ela tá cada vez mais forte, o movimento dela tá cada vez maior, as pessoas estão cada vez mais aceitando as tatuagens, cada vez mais olhando para elas como um ornamento, como uma arte exposta no próprio corpo. Os tatuadores agora são artistas, eles são artistas, são considerados artistas, talvez antes não fossem. É essa forma que a gente tem que encarar. Então quando eu comecei a olhar pro mapa e pensei, meu Deus, não queria ter nascido com esse mapa. Porque tem gente que é maravilhoso, ama o próprio mapa. E eu acho que aí é que tá a questão. É não aceitar, às vezes, a condição, a situação, a vida que tá ao redor, a família que nasceu, as pessoas que conviveu. Tudo isso mexe muito com a autoestima. Diferente do mapa. O mapa vem pra mostrar pra gente que, olha, você nasceu assim e tá tudo bem. E é assim mesmo que você veio nascer. O seu destino é esse. E não tem nada de errado. Porque se tivesse alguma coisa de errado, ele não existiria. Eu acredito nisso, tá? A natureza, ela é muito perfeita. Não tô dizendo que a natureza é bela no sentido, de ilusão, de nossa, tudo é maravilhoso. Não, na natureza tem morte, tem briga, tem guerra, tem sexo, tem tudo. Tem tudo. Mas ela é perfeita da maneira como ela é. Assim como nós também somos perfeitos da maneira como a gente é e que a gente veio ser. Astrologia, um mapa natal, é isso, é essa expressão. Então não existe uma coisa que eu quero desmistificar, é um mapa natural. Não existe. A casa 1, por exemplo, do seu mapa, ela não está relacionada com o signo de Áries. A casa 1 é a casa 1. Para os antigos, os caldeus, a gente pode até relacionar com a ordem caldeica dos planetas. E Saturno rege, assim, ele tem correlação com a casa 1. Mas não é Marte. Não é Marte. Não é Áries. A não ser que você estude astrologia médica, aí você faz uma correlação. Mas como personalidade, não tem um mapa natural. Porque todos os mapas são naturais. Tudo está certo como deveria estar. Então, não tenham medo de olharem para o seu mapa com mais amor. Não tenham medo de pensar que aquela pessoa que fala para você, que é geminiano, que é fofoqueiro, não
vamos parar pra pensar e falar, gente, talvez essa pessoa esteja só reproduzindo uma coisa que ela ouviu e que ela não estudou, não se aprofundou. Porque a gente tá ainda com esse lugar da astrologia moderna que reduziu tanto que virou um estigma. Eu acho que virou mais destino, mais enquadrar as pessoas em caixinha do que de fato emancipar as pessoas para elas alcançarem o caminho delas. Levar elas para um lugar mais evoluído. Então, se você tem essa questão de alguém que vira pra você e fala, poxa, você é geminiano, então tá, então você é, tá, tô te sacando aqui. Fala, não, não é assim, eu não sou caixinhas. Nasci com sol e gêmeos e é ali que eu tenho que perseguir e tá tudo certo. As coisas, as dificuldades, as questões, as situações, elas estão no mapa e a gente vai trabalhar isso e é individual. Eu acho muito delicado essas questões, essas situações de identificar e de dizer de medicalizar as pessoas. Por exemplo, dizer pessoas que são geminianas são bipolares. Bipolaridade é uma doença. E ela é muito séria. Então vamos tomar cuidado em colocar as pessoas em caixinhas, porque a astrologia não é pra isso. A astrologia é pra emancipar, é pra te levar além. É pra fazer você sair do lugar que você tá e olhar pra si mesmo e refletir sobre a sua vida, sobre o seu caminho, sobre a sua jornada. Você tem tanto potencial aí dentro e por mais difícil que você ache que possa ser o seu mapa, ele tem mensagens muito incríveis pra te direcionar e mostrar pra você como que você tem que ir. Eu tenho mapa com vários planetas em signos que mostram que esse planeta tá em detrimento, tá em queda, tá em exílio. Mas eu tenho planeta que tá em domiciliado, eu tenho planeta que tá na casa dele, eu tenho planeta que tá exaltado. Então a gente tem uma gama de coisas que vão dizer pra gente, vão trazer informações. Cada uma dessas informações são incríveis. Elas formam pra gente coisas maravilhosas. E maravilhosas eu digo tudo, no geral. No sentido bom e no sentido ruim. Tá? No sentido de que não gostaria de ter esse destino, essa caminho, essa característica. Mas tá ali escrito. O que você vai fazer então com o que tá escrito? Eu acho que a astrologia, ela traz uma consciência. E a gente ter consciência é o que faz a gente poder direcionar a nossa vida da melhor maneira possível. Com o intuito de crescer, de evoluir. Porque a astrologia é uma ferramenta espiritual, material e emocional. Tá? Então agradeço vocês. Até uma próxima. A gente se vê. E fiquem todos abençoados.